Fala aí, Rebeldes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Andor, dessa vez pra encerrar o arco de Gorman, né, na segunda temporada, com o nono episódio Welcome to the Rebellion, Bem-vinda à Rebelião. O episódio é novamente dirigido pelo Janos Smith e roteirizado pelo Dan Gilroy. Só que esse episódio se passa cronologicamente entre os episódios 17 e 18 da terceira temporada de Rebels, enquanto as outras duas partes do arco se passavam entre o 16 e o 17 da terceira temporada de Rebels. Só pra ficar tudo bonitinho cronologicamente, né? O episódio já começa em Coruscant com o senador de Gorman, o senador Oran, sendo preso, né? E ele acha que isso é uma atrocidade e tal, porque eles estão, tipo, horas após o massacre de Gorman, vendo tudo que aconteceu, né? Então, o senador Bail Organa e a senadora Mon Mothma estão conversando, né? E ela diz que, tipo, tá na hora de alguém falar a verdade pra galáxia e tal sobre o que tá acontecendo, porque o Imperador Palpatine não pode continuar se safando com toda essa atrocidade que ele tá fazendo pela galáxia, toda essa opressão, todo esse medo, todo esse controle absurdo que ele tá fazendo. E também ela diz, né, que tá na hora deles falarem isso, mas que eles precisam ir para Yavin. O senador Bail Organa concorda, porém ele não vai. Ela diz, ué, por que você vai ficar por aqui? Ele, ó, calma. Yavin ainda não tá pronta. Os rebeldes lá ainda não estão prontos. Eu concordo, tá? Alguém precisa falar a verdade. Mas eu ainda vou ficar aqui, porque precisamos ganhar tempo para eles. Mas eu concordo, você precisa discursar amanhã sobre isso. Mas eu teria cuidado, porque a senadora Tom, né, encontrou uma escuta na sala dela. E aí, ok. Ele pede pra Mon ter cuidado, né? Ele vai embora dali, no prédio do Senado. E aí a cena vai pra galeria do Luthen, né? Onde vemos a Cleia e o Cassian, que acabou de chegar, né, em Coruscant, totalmente abalado com o que ele viu lá em Gorman. E eles precisam estar preparados caso a Mon decida, né, abrir a boca para falar sobre o massacre de Gorman. E aí a Cleia diz que ele pode reaproveitar o disfarce dele de Ronnie Gould para dizer, né, ele é um jornalista que sobreviveu ao massacre de Gorman e ele veio, né, para Coruscant para meio que cobrir, né, esse lado político, o que é que o Senado tá achando, né, quais são as opiniões dele sobre o que aconteceu em Gorman. O Cassian diz que vai fazer esse trabalho, mas depois disso acabou para ele. A Cleia questiona se ele tá falando sobre o eixo, né, que é o grupo deles com o Luthen, ou se é com a rebelião no geral. O Cassian diz que o Luthen sabe, aí ela, pelo amor de Deus, cara, me conta, vai. E o Cassian fala que tá cansado, que agora ele quer tomar as próprias decisões. A Cleia retruca dizendo que eles estão lutando justamente para isso acontecer, que é para eles tomarem as próprias decisões, né? E aconselha que ele tome um banho, ele se limpe, né? Porque no dia seguinte eles têm trabalho a fazer. Então, a Mon Mothma tá lá no gabinete dela junto com o Semad, né? E ele tá vasculhando, ele consegue encontrar uma escuta. A Mon quebra e, tipo, o escritório, né, o gabinete ainda precisa ser totalmente vasculhado. Eles só vasculharam uma parte e encontraram a escuta. Vai que tenha outras. Então, ela fala que precisa ensaiar o discurso de alguma forma. E o Semaj diz, por que você não vai ensaiar lá na praça, né, aqui do prédio do Senado mesmo? Ela decide seguir o conselho. Enquanto isso, lá, não exatamente na sede do BSI, né, mas em um canto lá do BSI, um oficial chamado Felzone, ele fica meio atento porque os pontos de escuta que eles colocaram lá no prédio do Senado, um deles parou de responder. E ele pede para investigarem, né? Porque, tipo, pode ser um problema do lado deles, ou então não. A Mon tá lá ensaiando o discurso dela na praça do Senado, quando quem aparece é o Luthen disfarçado, né? E começa a conversar com ela, porque possivelmente a equipe do Bail Organa, né, a equipe do Bail Organa que ficou certificada de fazer a extração dela após o discurso,
tá comprometida. Deve ter algum espião ali. Ela questiona como que o Lúthien a encontrou e ele revela, né, que foi o Semaj e que o Semaj o tempo todo estava trabalhando para ele. A Mon se sente traída por causa disso e ela traz à tona o Teikoma, aquele amigo dela que trabalhava com bancos e tal. E que, por causa de um deslize, quando as coisas ficaram muito perigosas e o Lúthien achou que ele ia abrir o bico lá para o Davos Sculdun, o Lúthien deu o cabo nele. Então ela tá com medo que o mesmo aconteça com ela, mas o Lúthien diz não, ela vai ficar protegida e que ela até agora só ficou protegida por causa do Semad. Porém, a Mon ainda assim tá sem confiar no Lúthien, né? Ele, olha, seguinte, eu sei que a equipe do Bale tá comprometida. Então eu vou mandar outro agente para te encontrar amanhã para ele fazer a extração e quando você o encontrar, ele vai dizer: eu tenho amigos por toda parte, ou eu tenho amigos em todos os lugares. É assim que você irá reconhecê-lo, tá bom? Eu confio nele para te tirar daqui. E aí a Mon ainda fica meio assim, né? Ela vai embora. E aí o Felzone, ele vai informar ao supervisor Lagret, né, que a escuta lá, as escutas no prédio do Senado, eles colocaram uma para cada senador. Eles checaram porque uma parou de funcionar. Só que tá tudo certo ali no prédio deles. Então o problema foi na escuta lá no Senado mesmo. E a única escuta que deu defeito aparentemente foi a da Mon Mothma. Mas, ok. Ele pergunta sobre o Cloris, que pra quem não lembra é o motorista que foi designado pra Mon lá na primeira temporada e ele é do BSI. Ele foi designado para ficar de olho nela, né? E o Cloris já informou que a Mon passou o dia inteiro no prédio do Senado e ainda não foi embora. E aí, ok. A Mon volta para o gabinete dela, encontra com o Semaj, né? Ela questiona desde quando ele trabalha para o Lúthien e ele fala que começou a trabalhar para o Lúthien um pouco depois do casamento da Lida, ou seja, já tem uns 2 anos que isso aconteceu, né? Ela se sente traída e demite o Semaj, né? No dia seguinte, o Cassian, o Lúthien e a Cleia, perdão, se encontram para discutir o plano, né? Porque, poxa, o Lúthien viu como a Mon Mothma foi desconfiada. Eles não sabem se ela vai continuar com o plano ou não e que ela pode colocar tudo a perder. A Cleia ainda tenta falar com o Semaj, mas ele comenta, né, que foi demitido pela Mon Mothma, então não tem como ele saber se ela vai discursar ou não, ou se ela vai com a equipe do Bale ou não. E aí, enquanto isso, a Cleia ela se afastou para falar com o Semaj, né, por comunicador. O Cassian está conversando com o Lúthien sobre a extração e o Lúthien revela que ele não vai para Yavin. O Cassian acha que é perigoso o Lúthien ficar ali por Coruscant, né, porque uma hora ou outra vão acabar encontrando com ele. E o Lúthien diz que não tem medo. O Cassian, ele resmunga, né, porque o Lúthien tá provocando ele e tal, dizendo que os dois não deviam ter medo da morte e tal. E o Cassian fala que ele toma as próprias decisões. Ele, é? Certeza que você faz isso? Porque sempre que eu precisava, você apareceu pra mim, não foi? Só que aí que tá. Eles ainda estão com problemas. Eles não sabem, o Semaj não sabe, ninguém sabe o que é que a Mon Mothma vai fazer. E tipo, eles precisam arriscar, porque tem muita coisa em jogo ali. E aí, beleza. O Cassian vai com a identidade de Ronnie mesmo para entrar no Senado. O Semaj também vai para o Senado. E a equipe do Bail Organa chega, né? Uma mulher chamada Beskha, um rapaz chamado Selko e um outro homem chamado Charval. E aí o Cassian, né, ele consegue a permissão de um cara lá para ter acesso à área dos jornalistas, né, ao Portão 9. Porque, bom, não tinha nada reservado pra galera da Orla Média. E o Ronnie Good, né, é de lá, da Orla Média. Mas beleza, o Cassian consegue acesso ao prédio, né? O Lagret, ele tem um informe lá do Felzone que diz que tem rumores sobre senadores que vão se opor à narrativa do Império sobre Gorman. E ele pede para ficarem de olho nisso, né? A Mon tá conversando com o Bale, ela tenta fazer ele reconsiderar, mas ele já disse que tomou a decisão dele, ele vai continuar no Senado.
Eles discutem sobre a extração, né, que vai ser no Portão 9. A Mon pergunta se o Bale confia na galera. Ele diz, olha, eu não os conheci pessoalmente, porque era muito arriscado, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente se vê em Yavin daqui a um ano. Ela pede pra ele se cuidar, né? O Cassian se mistura nos jornalistas e ele acaba encontrando com o Semage. Ele fala a frase lá, né? Tipo, eu tenho amigos em todos os lugares, então o Semage percebe que aquele é agente do Lúthien também. E aí eles começam a conversar discretamente. Enquanto isso, no Senado nós vemos que tem vários senadores se opondo aos Gormons, acreditando na narrativa imperial. A Beskha e o Charvel se separam do Selko. Eles vão buscar alguns blasters, né? Pra se prepararem pra atirar a Mon quando o caos estiver rolando. Só que aí que tá. A, a Beskha, né? Ela tá com um comunicador no ouvido. E ela tá falando com a Lagret. Ela que é a espiã do BSI, né? Inclusive, ela é espiã designada pelo Lone, que é o contato, né, do Lúthien lá no BSI. Então é bem bacana isso, justamente para não desconfiarem dele. Porém, o Charvel ele fica meio desconfiado dela e aí a Beskha acaba matando, né, para evitar suspeitas. Então, sim, a equipe do Bale estava comprometida, mas por enquanto a gente só sabe da Beskha, né? O Charvel estava inocente, o Charvel, né? Mas o Selko a gente não tem certeza ainda. E aí, ok. O Bail Organa chegou a vez dele falar, né? E ele invoca o artigo 17.252, que foi estabelecido em casos de emergência. E basicamente o artigo diz que um senador sênior pode dar voz a outro senador sênior, né? Passar o lugar de fala para outro senador sênior lá no Senado. E ele dá a voz, né? Passa a vez dele para a Mon Mothma. O Cassian, o Semage, o Selko e a Beskha se encontram no Portão 9. Tipo, não os quatro, eles estão lá, né? Cada um no seu canto. O Charvel questiona. O Charvel não, o Selko questiona onde tá o Charvel. Ela tenta dar uma desconversada, né? O Semage nota. O Lagret, ao ver que a Mon Mothma vai discursar, pede para um outro cara dele tentar desligar a transmissão. Ele tenta ir lá numa sala, só no prédio do Senado, só que não consegue, porque a sala tá bloqueada. Então o cara vai tentar pegar uma chave de acesso em outro andar. Enquanto isso, o Semage informa para o Cassian onde fica, né, o pod lá da Mon Mothma, para assim que ela sair, o Cassian conseguir escoltá-la. E aí a Mon dá o discurso dela, os senadores que estão lá estão escutando, todo mundo no prédio do Senado está escutando. O Lúthien e a Claire também estão lá escondidos. O próprio Lagret, né, ele fica pedindo para desligarem a transmissão, mas ninguém consegue. Como se diz, o Cloris está ouvindo também por rádio, alguma coisa assim. E a Mon Mothma dá um discurso bem pesado, bem sério, e fala, né, que tipo, quando a verdade é meio que destruída, o povo fica vulnerável a monstros que podem, né, tentar ditar a narrativa para meio que oprimir eles e cegá-los para a verdade. E nesse momento, o Imperador Palpatine é esse monstro, né, que está tentando devorá-los. E aí, obviamente, após isso, ela é considerada uma traidora, né? A transmissão é interrompida, mas ela já falou o que tinha que falar. O Cassian aparece para extraí-la, né? Ela só ignora alguns comentários, querendo ir para o elevador. E aí ele fala a frase, né? Eu tenho amigos em todos os lugares. E ela reconhece que aquele é o contato do Lúthien. Eles descem pelo elevador, vão até o portão 9, né? Só que tem um monte de gente da imprensa. O Cassian tenta desconversar, o Semage também. Porém, a Beskha impede que ele saia dali. Ela puxa um blaster, né? O Semage, ele distrai a Beskha, acusando ela de ser um espiã rebelde. E o Cassian a mata. Então, o Semage fica para trás, né? Apontando para o Selko, caso ele realmente seja um espião ou não. A gente não tem esse indicativo. Provavelmente ele não é um espião. E o Cassian guia a Mon Mothma até o átrio. Ela tá chocada, né? Porque o Cassian matou a mulher, mas ele diz, bem-vinda à rebelião, né? Um monte de Stormtroopers vão até a sala da Mon Mothma lá no Senado, mas ela não está lá. O Cassian e a Mon Mothma estão passando perto de um pátio, só que eles vêm lá embaixo um monte de Stormtroopers no prédio, então eles têm que fazer uma mudança de planos e ir para outro local.
O Cloris tá com o Blast do lado dele, ele até considera receber novas ordens para entrar em ação, porém um outro motorista acaba, né, o distraindo, perguntando o que é que estava acontecendo no cenário e tal, e o Cloris decide ir a pé sem blaster nem nada. O que mais acontece? O Semage aproveita, né? Consegue sair de fininho do Senado sem ninguém questionar nada. O mesmo vale pra Cleia e pro Lutem. A Cleia manda o Lutem ir pra galeria, porque ela vai dar um jeito no resto da situação, né? O Cloris está se aproximando de onde a Mon Mothma e o Cassian estão. Ela revela pro Cassian que ele é do BSI, né? Então o Cassian, ele pergunta o nome do motorista. Ela diz que é Cloris. E o Cassian se passa por um agente do BSI para confundir o Cloris, né? Dizendo, pegamos ela, pegamos ela. Só que quando o Cloris se distrai, o Cassian vai e o mata, né? Em seguida, o Lagret recebe uma ligação do Coronel Yularen, que não deve estar nada feliz com o que está acontecendo, e o Cassian leva a Mon Mothma embora na limusine dela. Eles conseguem escapar. Enquanto isso, lá em Yavin, né, um novo grupo de recrutas está a postos e seus equipamentos e pertences estão sendo avaliados pela Vel. Então, no meio dos equipamentos, ela nota um antigo blaster do Cassian e pergunta quem é o dono daquele blaster, né? Um cara na multidão levanta a mão e vemos que é o Melch. Então, sim, ele conseguiu, né? Depois que ele e o Cassian se separaram lá em Niemos, ele provavelmente avisou a galera lá sobre o que estava acontecendo em Narquina 5, conseguiu recrutar uma galera e agora eles estão em Yavin, né? É bem bacana que ele guardou o blaster que o Cassian deu pra ele. E aí, ok, de volta a Coruscant, o Cassian e a Mon Mothma chegam naquele esconderijo que o Cassian e a Bix estavam morando um ano antes, né? Eles se encontram com o Semage ali, que chegou seguro, a Cleia também tá ali. E é revelado que o Wilmon e a Drina conseguiram escapar de Gorman. O Wilmon tá com a perna toda ferrada, mas ele tá vivo. Ele vai precisar de um médico melhor, né? Mas em Yavin eles conseguem. E a Cleia informa que o Lutem chegou seguro também na galeria e tal, mas que o Cassian precisa partir daí imediatamente. Ele até diz, não, mas ela precisa descansar e tal. Ela, não. A Mon Mothma, né, teve mudança de planos, ela vai com outra escolta. E porque, tipo, ela vai fazer um outro discurso, né? E aí, a Mon Mothma agradece ao Cassian por tudo. Ela pergunta, né, o que pode fazer para retribuir. E ele só diz, faça valer a pena. Ele, o Wilmon e a Drina retornam para Yavin 4, né? Na U-Wing que ele levou para Gorman. O General Draven fala, né, que não vão registrar a rota da U-Wing e tudo que aconteceu. O Cassian faz com que o Wilmon seja levado por uma equipe médica para ele ser tratado. A Drina vai junto. O General Draven até questiona, mas ele diz, não, ela é uma sobrevivente de Gorman. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza que ela vai ser útil para a causa. Ele também informa, né, que ele tá com um droid KX desativado na U-Wing, que pode ser útil. E ele vai, né? O General Draven fala que a Mon Mothma será escoltada para Yavin pelo Esquadrão Gold. E essa é a ligação com o episódio 18 da terceira temporada de Rebels, que aí a gente vê, né, que os Spectres estavam envolvidos com esse transporte da Mon Mothma e do Semage, né, para Yavin. Mas, enfim, o Cassian volta para casa dele, encontra com a Bix e tal, e diz que tomou uma decisão, que no dia seguinte ele vai falar com o General Draven, que ele não vai mais fazer parte da rebelião, porque ele tá cansado, e aí os dois, né, podem ir embora dali e viverem felizes, tranquilos em qualquer outro lugar da galáxia. A Bix diz que está ouvindo o Cassian, né, eles se abraçam e vão dormir, porém no dia seguinte, quando o Cassian acorda, ele percebe que a Bix sumiu. E aí ela deixou, né, uma mensagem no datapad para ele, onde ela declara o amor dela e tal, mas ela sabe que o Cassian, né, precisa, ele é útil lá para a rebelião precisa dele, e querendo ou não, ela é um empecilho, ela tá atrapalhando. Porque, como aquela curandeira da força disse, ele é um mensageiro, né, ele precisa estar em algum local. E, tipo, a Bix estando ali atrapalharia tudo, então ela resolveu sacrificar o relacionamento deles em prol da rebelião e foi embora. Mas ela promete que ela irá encontrar o Cassian.
E aí, ok, né? O Cassian fica desesperado, ele corre de novo para o hangar, né? Um controlador de voos. Ei, sai daqui. Ele, não, pera. Os transportes de saída, onde eles estão? E aí o cara, eles partiram tudo de manhãzinha. E aí a Bix foi embora, né? O Cassian é chamado por um outro oficial lá. E ele vai até uma mesa onde está o droid KX que ele trouxe. Houveram alguns problemas, né, para reprogramar, mas aparentemente tá na hora de religar esse droid para ver se vai dar certo. O Cassian pega um blaster e todo mundo fica apontado, porque ele sabe o quão perigoso é um droid KX, ele viu o que aconteceu em Gorman. Mas o droid é religado e ele fica tipo, calma, eu não fiz nada de mal para você, eu acho. Então, por favor, se eu não fiz nada de errado, abaixa esse blaster aí. Se eu fiz, me desculpa. E aí o Cassian fica olhando meio assim, né? E assim se encerra mais um episódio, mais um arco, gente. Que arco sensacional foi esse? Muito bom mesmo. Nós vimos, né, que o Cyril, ele abriu os olhos pro Império, se bem que tarde demais, e pagou o preço por isso. A Dedra, ela foi a responsável pelo que rolou em Gorman, então mais uma camada pra gente detestar a personagem. E talvez o Cloris tenha mudado de ideia depois de ouvir o discurso da Mon Mothma. A gente não sabe porque o Cassian, né, acabou com ele. Mas é isso. A Bix, ela aparentemente realmente vazou. Então, a gente já sabia que ela não aparecia em Rogue One, né? Mas agora a gente pelo menos tem um motivo. Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why